Pai amado, nós queremos te agradecer por mais esse domingo em nossas vidas, por mais essa oportunidade de estarmos aqui neste templo como tua igreja, para te prestarmos este culto que só a ti é devido. Ó Deus, sonda o coração de cada um que aqui entrou, vê, ó Deus, qual é a nossa real necessidade e segundo a tua vontade, ó Pai, vem e supre, ó Deus, cada necessidade, cada carência apresentada a ti nesta noite. Ó Senhor, em nome de Jesus, aceita o nosso culto, porque o nosso desejo, nosso querer é te prestá-lo em espírito e em verdade. Em nome de Jesus. Amém. Eu sou o pastor Alcenir Mota, faço parte da equipe ministerial do pastor Israel Belo de Azevedo, que está nesse mês de julho em merecidas férias. Faço parte dessa equipe juntamente com o pastor Samir, que estará junto comigo na direção do culto desta noite. Eu gostaria de conhecer aqueles nossos amigos, aqueles nossos irmãos que nos visitam nesta noite, pela primeira, pela segunda ou pela terceira vez. Existe alguém aqui que esteja nessa condição, nos visitando, conhecendo a nossa igreja, nesta noite, pela primeira, segunda ou terceira vez? Poderia ficar em pé para receber um abraço forte de um membro da nossa igreja e, recebendo esse abraço, considere-se, temos mais um ali, não pode sentar antes de ser abraçado. O abraço itacurucense. Dizem que quem recebe esse abraço nunca mais deixa de vir à nossa igreja. Sejam muito bem-vindos. Que Deus os abençoe. Nós agora queremos conhecer também aqueles nossos irmãos e amigos que fizeram aniversário nessa semana. Aniversário de nascimento, de casamento, de batismo, alguma data importante na sua vida que você queira vir nesse instante agradecer a Deus na sua existência. Temos aqui aniversário de nascimento, os dois. Deus abençoe. Deus abençoe. Também, Hebe? Aniversário de batismo, seja muito bem-vinda. Tudo bem, meu irmão? Aniversário de casamentos. Deus te abençoe, meus parabéns. Mais alguém? Eu vou pedir que o nosso irmão Carlos Daniel, pastor Carlos Daniel, venha aqui, vai pegar o microfone ali com o Samir, vai fazer uma oração agradecendo a Deus pela vida dos nossos irmãos, por mais esse ano de batismo, de nascimento e de casamento. Senhor, muito obrigado por este dia, pelo bem que o Senhor nos tem feito. E obrigado também pelos irmãos aqui que estão compartilhando conosco mais um ano de vida, de casamento, de batismo. Ó Deus, te somos gratos porque a vida vem de Ti. Então, mais 12 meses, sabemos que é um presente, ó Deus, que vem dos céus. Que o Senhor continue abençoando cada vida aqui, ao que completa aniversário de casamento, que essa família continue sendo uma referência para os seus vizinhos, para os seus amigos, uma igreja realmente, ó Deus, possa existir naquele lar. Amém. Os que completam o aniversário de batismo, que aquele mesmo amor e fervor que houve no testemunho público, ó Deus, de ser batizado ali nas águas, possa continuar por cada ano que virá. Amém. Ó Deus, testemunhando do Teu amor, da Tua graça e, sobretudo, da vida que é deixada para trás e da nova vida que é começada com Jesus, que é simbolizada no batismo. Amém. E também, Senhor, aqueles que completam mais um ano de vida, que possam, ó Deus, ainda, conforme o Teu querer, ainda terem muitos anos de vida aqui na terra e que saibam aproveitar esses anos, esses meses, essa vida que tem pela frente para abençoar outras pessoas com aquilo que o Senhor tem abençoado. Amém. Ó Deus, e que cada um possa ser uma pessoa relevante na sociedade, no meio em que vive, mas também no Teu reino, Deus, que é o reino ao qual pertencemos. No nome do Mestre Jesus, a quem devemos a nossa vida eterna, é que oramos nessa noite. Amém. 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 Eu vou pedir a Margarete. A Margarete tem um aviso a dar à nossa igreja. Boa noite. Eu vou pedir para que abram o boletim na página 5, na coluna da Ministério da Amizade.
Nós temos aqui a parte falando de voluntários para a terceira idade. Se você é um profissional, você sente desejo de trabalhar com terceira idade, me procure depois do culto ali no balcão, porque há um lugar para você ali no grupo de terceira idade. Precisamos de várias pessoas em áreas diferentes, como visitação, psicólogo, telefonemas para os aniversariantes. Então, são várias áreas. Podem me procurar. E a outra é do dia 21/7, quinta-feira, né? Nós vamos lá no Centro de Referência da Música Carioca, que fica ali na Rua Conde Bonfim, esquina com Garibaldi. Quem quiser participar, eu vou estar no balcão também fazendo a inscrição para que possamos, né, comemorar juntos o Dia do Amigo. Nós vamos então agora ter as nossas notícias através do Itanews. Olá! Está no ar o Itanews, o informativo semanal da Igreja Batista Itacuruçá. Confira agora os destaques da nossa igreja para esta semana. Amanhã, você já sabe, acontece o momento Encontros com Deus. Venha e seja abençoado. No dia 15 de julho, às 15 horas, o grupo Pedras Vivas promove o Cine Debate com o filme Patty Adams, O Amor é Contagioso, que é uma lição de vida e amor ao próximo. Após o filme, acontece um debate com o pastor José Maurício. Participe deste encontro e convide um amigo. Chegou a hora de fazermos conexão com o campo missionário. Boa tarde, Igreja Batista Curuçá. E é uma semana muito especial que a gente está vivendo aqui no norte do Chile. Uma reunião da Junta de Missões Mundiais a todos os missionários da América Latina. Para a gente está sendo um compartilhar diário daquilo que Deus tem feito na vida de cada um. O pastor e nosso diretor executivo, João Marcos, tem feito um trabalho muito bom com a família. A Junta tem investido na vida das famílias. Isso para a gente tem sido tremendo, renovador, fortalecedor para nossas vidas. Para a gente é uma alegria muito grande poder estar deixando uma saudação a vocês, porque o nosso coração está cheio de saudades da igreja que tanto tem investido e orado por nós aqui. Deus tem feito grandes coisas nas nossas vidas, nesses tempos que estamos aqui, e temos certeza que vocês fazem parte disso. Queremos realmente colocar nas mãos de Deus e agradecer de coração a todos vocês que oram por nós, que investem em nossas vidas. Obrigada de parte minha também. E queremos, como missionários da Igreja Itacuruçá, enviar-lhes essa saudação, dizendo outra vez obrigado por seu apoio em oração, por seu apoio sustentando-nos nesta nação. Deus os abençoe e lhes amamos muito. Amém. Amém. Tchau. Olá, meus amados irmãos da Igreja Batista Itacuruçá. Eu sou o pastor Marcos e estou aqui com vocês para fazer um convite muito especial. Nos próximos meses estamos preparando uma caravana de voluntários que vai seguir para o Haiti para servir aquele povo durante alguns dias. E você é nosso convidado para estar conosco nessa caravana. Através dessa viagem você vai ter experiências fantásticas de como servir a um povo que vem sofrendo muito nos últimos anos. E eu gostaria de ter você conosco nessa caravana. Médicos, enfermeiros, dentistas, profissionais de saúde, educação, esporte, intercessores, todos vocês podem estar conosco e abençoar aquele povo que precisa muito da sua ajuda. Tenha mais informações através da igreja e nós contamos com você nesta viagem. Que Deus te abençoe. Entre os dias 11 e 15 de novembro, acontece o retiro da nossa igreja no Arcozelo Palace Hotel, em Partido Alferes. Uma excelente oportunidade para conhecer mais a Palavra de Deus e aprofundar relacionamentos. Faça sua inscrição com o Ministério da Amizade no hall de entrada da igreja. O Itanews de hoje fica por aqui. Se você deseja saber mais sobre os eventos da nossa igreja, acesse www.itacuruca.org.br. Até a próxima. Tchau!
não desejo me gloriar em nada, senão em ti, Jesus, pois morrestes em meu lugar, teu, sempre teu, serei. Devemos nos gloriar apenas em Jesus Cristo, apenas na cruz de Cristo, e assim podemos então demonstrar a nossa total dependência ao nosso Senhor e Salvador, porque para Ele, por Ele, seja o nosso viver, todos os momentos da nossa vida, e esse momento de louvor e adoração agora, que você venha entregar tudo o que você é ao Senhor Jesus Cristo. Júbilo, batei palmas, todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, Ele é o grande Rei de toda a terra, Deus é o Rei de toda a terra. Salmo de ai, com harmonioso cântico. Batei palmas, todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo. Batei palmas, todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, Ele é o grande Rei de toda a terra. Deus é o Rei de toda a terra. Salmo de ai, com harmonioso cântico. Cruz, emblema de afronta e dor, expressão de Deus em sua essência, amor. A cruz é a maior prova de amor, a maior expressão do amor de Deus, a maior declaração de amor foi dada por Deus através da morte de Jesus Cristo na cruz, por mim e por você. E assim nós podemos ler juntos o que Paulo nos fala em Romanos 5:8. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Vamos cantar então esse amor, grandioso amor de Deus. Deus
Como é maravilhoso cantar sobre esse amor de Deus, falar do amor de Deus, expressar o amor de Deus. Mas quem entregou Jesus à cruz não foi Judas por ganância, não Pilatos por covardia, não as autoridades por inveja, mas Deus por amor. Vamos continuar cantando, louvando e celebrando esse amor de Deus. Salmos 139 nos fala da soberania de Deus, do Deus poderoso, Deus criador, e o Deus que cuida de nós. E o salmista, então, ele reconhece o carinho, o cuidado de Deus
em todo tempo, em todo momento, cada instante, Deus cuidando. É assim como Deus faz conosco. Eu quero convidar você, meu irmão, para lermos juntos os salmos que está no nosso boletim, então, e refletir sobre como é bom pertencer a um Deus de amor, como é bom pertencer a um Deus que está contigo, que está comigo cada segundo, cada minuto, no momento difícil, no momento de alegria, no momento da gratidão, no momento da luta, Ele está com você, e isso é maravilhoso. Ter essa consciência que Deus está conosco em todos os momentos é melhor ainda, e assim nós podemos ler juntos, se celebrar como é bom pertencer a um Deus amoroso. Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento e quando me levanto, de longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho, quando descanso. Todos os caminhos são conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já o conheces inteiramente, Senhor. Os Teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no Teu livro. Antes de qualquer existir, o Senhor cuida da vida dos íntegros, da herança deles permanecerá para sempre. Nesse momento iremos cantar Meu Pai. E você que está sofrendo, que tem algum problema para resolver essa semana, alguma luta, você pode estar levando ao Pai de amor. Se nossos pais que são falhos podem dar boas coisas para seus filhos, quanto mais o nosso Pai que está nos céus. Então você pode vir aqui à frente, você pode se ajoelhar, você pode estar de pé. O importante é que você venha colocar o seu problema, o seu coração nas mãos do Senhor. Depois eu quero pedir ao André Pereira que venha estar aqui à frente comigo para fazer uma oração. Então vamos cantar Meu Pai. Cercas por detrás e por diante, com tua proteção que é sem igual, e o meu coração quer
trás, por detrás e por diante, com tua proteção que é sem igual, e o meu coração que é vacilante confia em ti, e ainda enobreces os meus dias, fazendo habitação em meu ser, e a imensa solidão que outrora havia não volto a ver. Me amas como ninguém mais, me abraças com o teu precioso amor, tu enches de bondade a cada instante meu caminhar, e limpas minha alma do pecado com tua graça sobrenatural. Então meu coração regenerado adora-te. Minha vida inteira tu tens sob os teus olhos, como as folhas que caem pelo teu mandar. Faz-me uma história repleta de sentido. Tu és o meu amigo em quem posso confiar. Tu és meu Pai, sustentas minha vida, escutas meu clamor quando chamo teu nome, meu Pai. Tu és minha esperança, e quando tenho dor, tua graça me basta, meu Ó Pai, Tu és a nossa esperança, ó Deus. Sem Ti nós nada podemos fazer. Deus, Tu conheces o coração de cada um, sabes os problemas, as aflições, as dificuldades que cada um enfrenta, ó Deus. E Tu sabes, ó Pai, que sem Ti nós não podemos fazer nada, Senhor. Então, se com cada um aqui, ó Pai, contempla os corações que estão aflitos, que estão preocupados, Senhor. Vê, ó Pai, a petição de cada um, ser o nosso amigo, nosso sustentador, ó Pai. Abençoa as nossas vidas, Senhor. Faz conforme o Teu querer e habita no coração de cada um, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar, por favor. Teremos um momento de fidelidade, um momento onde nós podemos trazer à casa do Senhor nossos dízimos e ofertas. É sempre bom lembrar que como é bom pertencer a uma igreja onde a gente pode ficar totalmente tranquilo, que quando nós trazemos nossos dízimos e ofertas, ela tem um lugar certo, um destino certo para missões, para ação social, para o crescimento do reino de Deus. Me lembro quando eu era seminarista aqui na igreja, trabalhava com ação social, e todo dia aqui na igreja existem pessoas que estão vindo aqui para ter atendimentos médicos, atendimentos psicológicos, em tantas áreas, receber alimento. Então, o nosso dinheiro tem sido investido no reino de Deus. E nesse momento, você vai ter o privilégio de estar trazendo o seu dízimo e oferta, celebrando a Deus também. É um momento de culto também. Vamos ouvir uma música ao órgão, e assim você pode estar trazendo.
querido casal pode levar as salvas, por favor. Iremos ouvir um dueto, Michele e Renildo, nesse momento. Mistério, expressão, vida e luz no Senhor. Se eu pudesse saber destinos ou futuros, fazer mover montanhas com minha fé. Se eu pudesse falar qualquer lugar, ou desse aos meus bens ao mais pobre, ou morresse em favor de alguém. Se não tivesse amor, de nada valeria. Se não tivesse amor, proveito algum teria. Fria e sem razão, a vida então passaria. Vazio seria ao falar, um sino que insiste a tocar. Se dentro de mim não valesse o amor, se não tivesse amor, de nada valeria. De nada valeria. Se não tivesse amor, proveito algum teria. Fria e sem razão, a vida então passaria. Vazio seria ao falar, Vazio seria ao falar, um sino que insiste a tocar. sino que insiste a tocar. Se dentro de mim não valer, Dentro de mim não valesse. Nós cantarmos, nós vivenciarmos o amor de Deus. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em 1 João, no capítulo 4. Não é o Evangelho de João, mas a primeira carta de João, capítulo 4. Meus irmãos, nós vivemos numa sociedade carente de amor. Eu sou carente de amor, você é carente de amor? Todos nós gostamos de ser amados, não é, Sônia? Nós gostamos, nós temos o desejo de amor. Nós somos carentes, nós gostamos de um carinho, nós gostamos de um afago, nós gostamos de ter um ombro aonde nós nos encostarmos. Mas a nossa sociedade tem sentido falta de amor. E eu gostaria de, nesta noite, falar sobre Deus que é amor.
Deus é amor, você sabia? Sim, Deus é amor. E essa carta de 1 João, no capítulo 4, a partir do versículo 7, ele vem enfatizando exatamente isso, falando sobre esse Deus que é amor. Ele começa dizendo: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Vejam a expressão e a força desse versículo, desse texto. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Aquele que ama conhece, aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus. E o autor desta carta continua desenvolvendo a sua carta, a sua fala sobre esse Deus que é amor, dizendo assim: foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e entregou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e nós nele. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. Vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho ao mundo. Vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos neste amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Expulsa o medo, porque o medo pressupõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Porque aquele que não ama o seu irmão a quem vê, como vai amar a Deus a quem não vê? Dele temos este mandamento: aquele que ama a Deus, ame também ao seu irmão. Deus é amor. Senhor Deus, faz, ó Deus, a tua palavra transmitir a mensagem que cada um dos nossos corações necessita ouvir nesta manhã. Usa-nos, ó Deus, como instrumento em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Meus irmãos, porque Deus é amor, nós podemos amar uns aos outros. E nós necessitamos disso, nós carecemos disso. Mas é porque Deus é amor, porque Ele faz com que nós tenhamos o amor e o carinho uns pelos outros. A nossa sociedade carece disso. Nós vivemos num contexto em que a individualidade predomina. O ser humano só pensa em si. Eu só penso nas minhas necessidades. Eu não olho para o outro. É a realidade da nossa sociedade, cada um querendo se locupletar. E aí, o que o autor desta carta, o evangelista João, diz é que nós devemos amar uns aos outros. E ele diz o porquê. Você deve amar uns aos outros porque o amor procede de Deus. E aí ele vai mais longe. Ele diz o seguinte, ó: aquele que ama a Deus é nascido de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus. Vejam que interessante, né? Quer dizer, nem todas as pessoas são nascidas de Deus. Nem todas as pessoas são filhas de Deus. Já parou para pensar nisso? Porque às vezes nós temos aí aquele jargão, não, todos são filhos de Deus.
Mas o texto está dizendo exatamente ao contrário. Ele diz assim, ó, aquele que ama é nascido de Deus. Ou seja, nem todo mundo é nascido de Deus. E aí, quando você abre a sua Bíblia, lá no próprio no Evangelho de João, no capítulo 3, você tem um episódio em que um homem, uma autoridade judaica chega para Jesus, querendo conhecê-lo e querendo saber da questão do novo nascimento. E Jesus fala para ele que havia necessidade dele nascer de novo. Nós temos um texto lá justamente desse episódio com Nicodemos, onde a gente lê assim, ó, quando Nicodemos pergunta, como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Ou seja, existe um novo nascimento. O homem natural, ele não é filho de Deus, ele é criatura de Deus. Mas existe um momento e uma possibilidade através desse Deus que é amor, porque Deus é amor, ele dá a possibilidade ao ser humano de se tornar filho de Deus. Então, porque aquele que ama é nascido de Deus, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E aí ele continua dizendo, foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Ele enviou o seu Filho, unigênito ao mundo, para que nós pudéssemos ter a nossa salvação atrás dele, para que nós pudéssemos viver através de Jesus. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Vejam que mensagem, vejam que amor, né? A manifestação de Deus é feita através do envio de seu Filho. Mas Deus não amou o mundo somente aqui. A história do relacionamento de Deus com o homem é uma relação de amor. Você pega a Bíblia, você vê desde o Gênesis, você vê o amor presente, porque Deus estava presente ali no Gênesis, na criação do homem, quando Deus cria com todo carinho o homem, vê as suas necessidades, prepara um jardim, e aí olha para o homem e diz assim, está faltando alguma coisa, eu vou preparar uma mulher, uma varoa para ele. Veja que amor, não é? Olha que presente que Deus dá para o homem, dá uma mulher, uma ajudadora, porque Deus é amor, porque Deus ama, e ele começa a demonstrar esse amor já desde o jardim do Éden, mas o homem se volta contra Deus, o homem ignora esse amor, esse homem peca, mas Deus não deixa de amar o homem porque ele é pecador, porque o amor é a essência de Deus. Deus não ama você pelo que você é, Deus ama você pelo que Ele é, e Deus é amor. Então não importa o que você é, você pode ser uma prostituta, você pode ser um homossexual, você pode ser um mentiroso, você pode ser um ladrão, Deus te ama. Deus te ama. Eu posso não te amar, eu posso te discriminar, mas Deus não. Por quê? Porque Deus é amor. Ele não tem como fugir a isso. Ele não tem como fugir. Então o amor de Deus é assim. Então ele manifesta o seu amor ao longo dessa história. Você vê no Gênesis, você vê no próprio relacionamento de Deus. Tinha uma mulher chamada Ana, que era estéril, não conseguia ter filho, era maltratada na sociedade. Esta mulher chora diante de Deus, chora diante desse pai amoroso, e ela é respondida, ela tem um filho, Samuel. É a demonstração do amor. Deus demonstra o seu amor a todo instante para conosco, e o ápice desse amor é exatamente aqui, quando Deus manda o seu Filho, para que pudéssemos viver por meio dele. E a gente pode imaginar, poxa, mas Deus amava antigamente, Samir. Não, só lá na Bíblia eu vejo, mas hoje na minha vida, eu não consigo sentir o amor de Deus. Às vezes não é assim, nós nos sentimos desamparados, nós nos sentimos abandonados por Deus. Será que Deus não ama mais? Será que Deus não é mais o Deus de amor? E aí, nessa semana na revista Veja, está saindo nas páginas amarelas uma entrevista com o Luiz Felipe Pondé. E nesse diálogo, ele diz o seguinte, dos questionamentos que é feito para ele, né?
por que o senhor deixou de ser ateu? Aí responde Pondé: comecei a achar o ateísmo aborrecido, do ponto de vista filosófico. A hipótese do Deus bíblico, na qual estamos ligados a um enredo e um drama morais muito maiores do que o átomo, me atraiu. Sou basicamente pessimista, cético, descrente, quase na fronteira da melancolia, mas tenho sorte sem merecê-la. Percebo uma certa beleza, uma certa misericórdia no mundo, que não consigo deduzir a partir dos seres humanos, tampouco de mim mesmo. Tenho a clara sensação de que às vezes acontecem milagres. Esse cara era um ateu, mas ele conseguiu perceber o amor de Deus, apesar de todo o ceticismo, apesar de toda a incredulidade. Ele viu que em meio ao seu afastamento, Deus o amava, ele tinha sorte. O milagre acontecia na vida dele. Deus continua amando. Deus te ama. A manifestação do amor de Deus está na sua vida. Basta você perceber e você olhar. Apesar das nossas circunstâncias, Deus é amor. Deus é amor. E Ele manifesta o seu amor por nós. No ápice do seu amor, quando Ele envia o seu Filho ao mundo, o seu Filho unigênito, para que pudéssemos viver por meio dele. Como eu vou viver por meio dele? Aí o apóstolo Paulo, lá em Gálatas 2:20, diz assim, ó: fui crucificado com Cristo, agora já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Sim, você pode viver através de Jesus. Sim, eu fui crucificado com Cristo, agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Como que você pode viver por meio de Jesus? Você vai viver, o seu sentimento já não vai ser mais o seu sentimento, as suas vontades não vai ser mais as suas vontades. O seu desejo, o seu querer, o seu agir vai ser o desejo, o querer, a vontade de Jesus. Jesus vai viver em você, você vai poder viver através de Jesus. O seu eu vai ser colocado de lado. Esse é o grande mistério do amor de Deus, essa renovação, porque Deus é amor, e o amor de Deus quer nos renovar, quer nos transformar, quer mudar o nosso ser, quer mudar a nossa essência, porque a essência de Deus é a essência do amor. E o autor continua, falando sobre a propiciação, que Deus mandou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Aí tem um texto em Hebreus que fala o seguinte sobre a questão da propiciação, propiciação. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pela mão de um homem, isto é, não pertencente a esta criação, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no Santos dos Santos, de uma vez por todas, e obteve eterna redenção. Que propiciação é essa? Propiciação. É esse se dar de Jesus, é esse sangue derramado. No Velho Testamento, você via que havia necessidade do sacerdote, o sumo sacerdote, pegar ali aquelas oferendas, pegar aquele carneiro, pegar aquela ovelha e sacrificar aquilo dali como propiciação pelo pecado do povo. Mas essa propiciação, esse ato, ele não era perfeito, ele não era completo, porque havia uma purificação, havia uma propiciação externa, mas internamente isso não acontecia. Então Jesus veio ao mundo justamente para completar isso. Então, quando é feita essa propiciação, o sangue de Jesus, derramado na cruz, nos lava de todos os nossos pecados. Nós somos purificados através de Jesus. O sacrifício de bode, de ovelhas, deixa de existir, porque através de um único sacrifício, o sacrifício de Jesus na cruz, nós podemos ter a certeza da nossa salvação. Agora, é o amor de Deus que está sendo manifestado a todo instante nas nossas vidas. E o autor, ele continua na sua exposição sobre o amor, dizendo: amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Nós também devemos amar
uns aos outros. Meus irmãos, é muito interessante nessa, porque aí não é uma possibilidade, é uma ordem, né? Nós devemos amar uns aos outros. E esse amor só é possível quando nós estamos conectados ao amor de Deus. Porque nós somos diferentes. Um gosta de amarelo, outro gosta de azul. Um é flamenguista, está sempre feliz. Outro é tricolor, está sempre triste, sempre chorando. Nós somos diferentes. O que a gente pode fazer? Mas nós devemos nos amar uns aos outros, mesmo com as nossas diferenças. Mesmo com as nossas diferenças. Esse é o grande segredo. Porque a nossa sociedade não compreende isso. E a orientação desse Deus que é amor é essa: amem-se uns aos outros. E aí, o autor no versículo 13 diz assim, ó, sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. Paulo em Efésios capítulo 1, versículo 13 diz, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a salvação daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Deus nos deu do seu Espírito, nós fomos carimbados com o Espírito Santo de Deus. Sim, quando nós estamos no amor de Deus, quando nós ouvimos a palavra, nós cremos nessa palavra, nós somos selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Nós sabemos que estamos nele porque ele nos deu do seu Espírito. Sim, Deus nos dá do seu Espírito, é o selo dele. Nós somos selados. E aí algumas pessoas dizem, mas o crente pode perder a salvação, né? O crente peca e nós pecamos, e aí quando ele peca, ele perde a salvação. Meus irmãos, nós somos selados. Há um selo, e esse selo é do Espírito Santo de Deus, que é a garantia, né? O texto diz, que é a garantia da nossa herança, até a salvação, a redenção de todos aqueles que pertencem a Deus. Então, eu não tenho que ter medo, eu sou salvo, e apesar das minhas inconstâncias, Deus garante a minha salvação através desse selo, porque nós sabemos que estamos em Deus, porque Ele nos deu do seu Espírito. A história do filho pródigo mostra isso. Um jovem que vivia na casa do pai, que desfrutava do amor do pai, mas que um determinado dia resolve abandonar essa casa, vai para longe do pai, toma essa decisão, ou seja, o amor do pai estava com ele, mas ele não quis esse amor. Não, eu não quero esse amor, eu quero ir para o mundo, eu quero experimentar o mundo. E ele foi, e ele sofreu, acabou o seu dinheiro, acabou os seus amigos, e ficou ele ali, sozinho, sem dinheiro, tendo que comer ali as comidas que eram dadas aos porcos. Por quê? Porque fez uma escolha, a escolha de não querer o amor do Pai. Isso nos é facultado, eu posso escolher. Deus é amor, o amor de Deus está para todo o ser humano, mas não necessariamente o ser humano vai abraçar esse amor, assim como o filho pródigo, escolheu não estar na casa do Pai, mas ele era selado com o Espírito Santo, e ele sofreu as consequências dos seus atos, assim como nós sofremos as consequências dos nossos atos, quando desobedecemos a Deus. Mas chegou um determinado momento que ele parou e pensou, poxa, na casa do meu pai, há carinho, há amor, há aconchego, há uma cama gostosa para mim, o que eu estou fazendo aqui? Eu vou voltar para a casa do pai. Sim, porque ele reconheceu que o Pai amoroso não tem igual. O amor de Deus, o Deus que é amor, não existe outro igual. O ser humano busca esse amor em vários outros locais, porque nós temos um vazio dentro de nós. E enquanto nós estivermos aqui, nós estamos em busca desse preenchimento. Mas esse vazio, ele só é preenchido por esse Deus que é amor, e que nos cela. Sabemos que estamos nele, e ele em nós,
Porque Ele nos deu do seu Espírito. Para isso, há necessidade de você querer. E o autor, ele continua falando sobre esse Deus que é amor, quando ele diz que vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em nós. Existe uma condição, né? Como a gente está vendo ali. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos neste amor. O amor está aí, mas aquele que confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, nesse Jesus está, nesse Deus está. Existe uma condição. A gente faz tanta coisa para conseguir os nossos ideais, né? Eu me lembro que quando eu fui entrar para a aeronáutica, existia lá uma lista, né, do que havia, das necessidades que deveriam ser cumpridas. Então você tinha que estudar português, estudar ciência, estudar isso, estudar aquilo, e depois de passar na prova, você tinha uma bateria de exercícios também que você deveria superar. Flexão, abdominal, barra, e pulinho de chinelo, e vários exercícios. E eu não me incomodei, eu treinei, né? Fiquei semanas e semanas pagando 10 ali, flexão, me pendurava nas árvores para fazer barra, né? Não tinha barra, ia para ali para o pé de carambola, sei lá, um negócio que tinha lá em casa, ficava lá pendurado que nem um macaco, porque eu queria, eu fiz por onde merecer, eu fiz por onde merecer aquilo. Mas o que Deus diz, olha, você não precisa fazer nada, você não precisa fazer esforço, basta que você confesse que Jesus Cristo é o Filho de Deus. É muito fácil, aí por isso o ser humano vira as suas costas, porque nós estamos acostumados a querer comprar tudo. Mas aí quando a mensagem de Deus, essa mensagem desse Deus que é amor, chega e diz, olha, meu filho, eu te amo, você quer estar em mim? Eu quero estar em você. Agora, você precisa simplesmente confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, reconhecer em Jesus este amor, esse ápice do amor de Deus, essa manifestação maior do amor de Deus, foi enviar o seu Filho ao mundo, para que nós pudéssemos viver através dele. Você não precisa fazer mais do que confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E aí, nós continuamos com João, dizendo que Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como Ele. Deus é amor, todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor estará aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Vejam que interessante, esse Deus que é amor, esse Deus que quer que todo ser humano se salve, quer que todo ser humano o confesse como o único e suficiente Salvador de suas vidas. Ele diz que vai haver um dia de juízo. E aí o livro de Hebreus, ele traz uma informação muito interessante, uma passagem que diz assim, ó, da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muito, e aparecerá uma segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Vejam que informação interessante, né? O ser humano está destinado a morrer uma única vez e vindo logo após o juízo. Esse Deus que é amor é um Deus também de justiça, e haverá um dia em que todos nós teremos que prestar contas diante de Deus.
E aí eu vou falar, colocar diante dele qual o meu posicionamento durante a minha caminhada aqui. Então, quando nós lemos que aquele que ama a Deus, aquele que quer estar com Ele, deve confessá-lo como único e suficiente Salvador, deve confessar Jesus como Filho de Deus. É a única exigência para que nesse dia, você não tenha o que temer. É exatamente o que o autor vai nos dizer logo em seguida dessa fala, quando ele coloca que no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Em Romanos capítulo 8, no versículo 31, a partir do versículo 31, o apóstolo Paulo fala sobre essa questão de medo, No amor não há medo, porque, muito pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo pressupõe castigo. Quem tem medo está com medo de castigo. E aí o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 8, diz assim, que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por cada um de nós, como não nos dará junto com ele de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Jesus quem morreu, e mais, ressuscitou, e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos afastará do amor de Deus? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigos, espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer outra coisa, nem qualquer outro poder será capaz de nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém? É essa a grande novidade, porque no dia do juízo nós não teremos medo, nós não precisamos ter medo, porque esse Deus que é amor afasta todo medo. Afasta todo medo. Então, não tem perigo, não tem tribulação, não tem angústia, não tem medo, não tem espada, nem morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro. Nada pode nos afastar do amor de Deus. Então, eu tenho segurança. Eu posso ficar em paz com o meu coração. O medo é deixado de fora, porque o amor de Deus, não é o meu amor, mas o amor de Deus que está em mim, expulsa esse medo, expulsa esse temor. Aquele que tem medo, não está aperfeiçoado no amor de Deus. Aquele que tem medo, não está aperfeiçoado nesse amor, porque o amor de Deus expulsa todo medo. E o apóstolo Paulo resume essa confiança, essa segurança, nessa passagem. Nada pode nos afastar do amor de Deus. Pode ser nem a morte, nem a vida. Sim, você já parou para pensar? Nem a morte te afasta do amor de Deus. Então eu quero esse amor. Racionalmente, o ser humano deveria optar por esse amor, em querer esse amor. Mas nem todos o fazem. Muitos renegam, muitos rejeitam este amor. E não é racional, porque este amor é o ápice, do amor de Deus para conosco. E aí, meus irmãos, o João termina essa passagem sobre esse Deus que é amor, dizendo: nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Sim, nós devemos amar a Deus, porque o amor dEle veio primeiro a cada um de nós. E esse amor é um amor prático. Eu não posso dizer que eu amo a Deus se
o meu agir na sociedade é um agir que renega esse amor, que vai contra esse amor de Deus. Então, esse texto é um texto até um pouco forte, né? Que ele diz assim, ó, aquele que diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso, está mentindo, porque não ama a Deus nada. Porque se você não pode amar o seu irmão que está aí sentado ao seu lado, como que você vai amar a Deus a quem você não vê? O amor de Deus, esse amor de Deus que faz com que nós estejamos nele e ele em nós, faz com que nós desenvolvamos um amor prático, um amor que se traduz nos nossos relacionamentos com Deus. Ninguém viu a Deus, mas se nós amarmos uns aos outros, Deus estará em nós, porque a nossa demonstração, o meu agir, vai estar mostrando Deus, a nossa atitude. Ninguém vê a Deus, mas Deus é visto através da Suzana. Quando a Suzana está lá na faculdade, está lá no colégio, está lá no trabalho, através do seu agir, através do seu relacionamento. Sim, ninguém viu a Deus, mas Deus está em nós, quando nós estamos demonstrando esse amor na nossa prática, no nosso dia a dia. Meus irmãos, Deus é amor, e a manifestação maior do amor de Deus para conosco, dentre todas as outras manifestações, foi o envio de Jesus Cristo ao mundo, para que você, para que eu, pudéssemos viver através dele. E nós podemos viver através dele. Assim como o apóstolo Paulo diz, fui crucificado com Cristo, agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que eu agora vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Sim, ele se entregou por mim e por você. E Deus manifesta o seu amor para conosco, enviando o seu Filho, para que nós pudéssemos viver através dele. Então, há essa possibilidade. Agora, o ser humano aceita isso ou rejeita. São as duas possibilidades. Não tem como ficar neutro. Ou o ser humano aceita isso e vai andar e vai participar deste amor, Deus estando nele e ele em Deus, ou ele vai viver sozinho, isolado, independente de Deus, assim como Pondé vivia. Cético, ateu, sem crer em Deus, sem enxergar a manifestação do amor de Deus na sua vida. E aí, ainda falando sobre o amor, o apóstolo Paulo, na sua carta aos Coríntios, no capítulo 13, diz que passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecias e conheça todos os mistérios e toda a ciência, que tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas se eu não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, ele não odeia, ele não se vangloria, ele não se orgulha, ele não maltrata, ele não busca os seus interesses, ele não odeia facilmente, ele não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece. As profecias desaparecerão, as línguas cessarão, a sabedoria passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, Jesus Cristo, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era criança, eu pensava como criança, eu falava como criança, eu raciocinava como criança. Quando me tornei adulto, deixei para trás as coisas de criança. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos plenamente. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma que sou plenamente conhecido. Assim permanecem a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. E este amor
está sendo oferecido a você nesta noite. Esse Deus que é amor, quer que você usufrua desse amor. Você que de repente está vivendo sozinho, está lutando as suas lutas sozinho, está sofrendo sozinho, sem esse aconchego, sem esse carinho, sem esse sentimento de amor. Saiba que o homem pode te negar amor, mas Deus, Ele não pode fazer isso, porque é a essência de Deus. Ele não pode se contradizer. O amor é a essência de Deus, como nós ouvimos aqui. Nós vamos cantar uma música, e eu gostaria que você estivesse refletindo sobre esta mensagem. Deus é amor. Deus é amor para você. Deus quer que você receba este amor. Quer que você o confesse como seu único e suficiente Salvador. Aquele que confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus. Deus está nele e ele em Deus. Que você possa refletir sobre essa mensagem, sobre esse desafio. E enquanto nós estivermos cantando, se você tomar a decisão, se você quiser confessar Jesus Cristo nesta noite como único e suficiente Salvador da sua vida, se você quer cumprir o que está aqui, né, aquele que confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, se você quer falar nesta noite, se você quer confessar que Jesus é o Filho de Deus, não se deixe inibir, não fique acanhado, levante seu braço, levante a sua mão. A igreja quer te conhecer, a igreja quer orar com você, a igreja quer caminhar com você. Este amor, ele é transmitido através do nosso relacionamento. Então, quando você confessa Jesus Cristo como Filho de Deus, você passa a fazer parte deste corpo, que é a igreja de Jesus Cristo aqui na terra. Então, reflita sobre o que nós vamos cantar e não perca a oportunidade de, nessa noite, tomar essa decisão de confessar a Jesus Cristo, de confessar Jesus Cristo como o Filho de Deus.
Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que nós pudéssemos viver por meio dele. Se você não guardou nada do que eu falei, eu gostaria que você ficasse com esta mensagem no seu coração. Deus manifestou o seu amor entre nós, enviando o seu Filho unigênito ao mundo, para que nós pudéssemos viver por meio dele. Por quem você está vivendo? Por meio de quem você está vivendo? Se você tomou a decisão de confessar Jesus Cristo no seu coração, se você quer participar deste amor, estar em Deus e Deus em você, eu gostaria de mais uma vez dar a oportunidade de você levantar a sua mão, para que a igreja possa te conhecer e você ter a oportunidade de confessar Jesus Cristo publicamente. Há alguém aqui que queira tomar essa decisão nesta noite? Eu estarei lá fora, nos cumprimentos, e se você quiser conversar comigo, quiser saber mais sobre esse Deus que é amor, eu estarei ali à porta e poderei conversar e interagir com você. Que Deus possa nos abençoar, que você tenha uma excelente semana, uma semana guardada e protegida por Deus. Vamos baixar as nossas cabeças e vamos orar nesse instante. Pai, muito obrigado pela oportunidade que Tu destes a cada um de nós, de podermos estar mais uma vez aqui, reunidos, para cantar louvores a Ti, para podermos ouvir a Tua palavra. Ó Deus, agora que o Teu amor, esse amor imenso, esteja com cada um de nós. Que a graça de Jesus Cristo, Seu Filho, esteja com cada um de nós. Que a consolação e a presença do Espírito Santo esteja em nós, esteja em cada um de nós, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Deus os abençoe.